E então vamos ver a apresentação que eu preparei sobre o corpo humano e saúde, de uma perspectiva evolutiva. E, portanto, eu chamei a isto o making of. Okay? Portanto, como naqueles filmes, eu não preciso estar a dizer isso, vocês estão fartas de saber o que é isso do making of. Mas, portanto, a ideia é falar do corpo humano, e muito rapidamente, porque a meia hora não dá para grande coisa, mas, sobretudo, colocar as coisas numa perspectiva evolutiva que eu penso que vos dará algumas... que vos despertará algumas ligações em que não pensaram antes e que vos dará um contexto para depois, eventualmente, vocês continuarem a estudar este assunto mais adiante. E depois até algumas pistas em relação à saúde, ok? Bom, então, vamos começar, como eu já comecei a aula passada, com este esquema que mostra os níveis de organização da vida, ao fim e ao cabo, ok? Na aula passada estamos a falar sobre ecologia e eu disse a vocês, deixem-me só ver aqui uma coisa, eu disse a vocês que nós iríamos, a ecologia trata de tudo o que é das populações para a frente, acima do organismo, ou seja, a partir do momento em que estamos a falar de inter-relações entre vários organismos, às vezes de espécies diferentes, e desses organismos com o seu ambiente, estamos a falar de ecologia. Daí para trás, hoje vamos concentrar daí para trás, ou seja, do nível do organismo para os constituintes do organismo. Okay? E vamos começar bem do princípio. Okay? Eu tenho aqui este diagrama portanto, tenho aqui neste slide, do lado esquerdo, um calendário da vida na Terra. É pena não estar aqui, pelo menos eu na parte que vejo, tenho aqui uma barra preta que não me deixa ver as datas. Paciência, não vou mudar nisto, mas vamos acompanhar aqui, isto são as fases da vida na Terra, e a vida na Terra começou, aqui ele diz Simple Life, que é assim em baixo, a vida começou na Terra há mais de 4.100 milhões de anos, ou seja, pouco depois da Terra quando a Terra arrefeceu, portanto, quando ela deixou de ser um globo incandescente e cheio de explosões volcânicas, etc., assim que a Terra arrefeceu o suficiente para a água precipitar e formar os oceanos, etc., pouco tempo depois, geologicamente, apareceu a vida. Okay? E a vida começou a partir de moléculas. Okay? Portanto, nos mares primitivos não havia oxigênio, o oxigênio só aparece aqui assim, aqui onde aparece a fotossíntese. Portanto, naquela altura não havia oxigênio. Professor, desculpe interromper. Mas a vida não começou através das primeiras moléculas de oxigênio que depois deram origem às primeiras células unicelulares e depois é que começou a vez no nosso... Espera. A vida começou a partir de moléculas, mas na altura não havia oxigênio. O oxigênio é muito mau, o oxigênio é corrosivo. Okay? E, portanto, se houvesse oxigênio no planeta, quando a vida se originou, a vida não se podia ter originado. Portanto, as moléculas que estamos aqui a falar são as moléculas que ainda hoje formam toda a vida, inclusive os nossos corpos. Aquilo que está em todos os pacotes de iogurtes, ou seja, tudo o que for comida. Tem lá os glúcidos, os hidratos de carbono, as proteínas, os lípidos, as gorduras, que é aquilo que toda a gente tem medo, as vitaminas, que é aquilo que toda a gente quer, e uma coisa que não está lá nos pacotes é o ADN. Okay? O ADN é uma molécula que não serve para nada, a não ser, perdão, o ADN, a função do ADN, não serve para nada no sentido em que as proteínas servem para constituir os músculos, por exemplo, os lípidos formam as nossas gordurinhas que a gente nunca gosta, os glúcidos dão-nos energia, mas o ADN, a única coisa que faz é guardar informação. Okay? E, portanto, daí os genes que, portanto, ao fim e ao cabo, acabam por ser a peça central que une toda a maquinaria da célula. E já que estamos a falar em célula, deixem-me passar, se eu conseguir, passar para o slide seguinte, as primeiras células eram células de bactérias, daquilo que nós chamaríamos hoje de bactérias. As bactérias são a forma mais simples de organização da vida. Okay?
elas não têm sequer um núcleo, portanto têm uma membrana celular. Uma coisa muito importante nas células e na vida é haver uma barreira, é haver uma membrana, haver qualquer coisa que separe o que está dentro do que está fora. Okay? Essa é uma primeira coisa importante. E depois, essas células das bactérias eram não só pequeninas, como muito simples em termos estruturais, etc. Mas durante mais de metade do período da vida na Terra, portanto, durante mais de 2.000 milhões de anos, toda a vida na Terra era assim, simples, como as bactérias. Okay? Só mais tarde, aqui onde aparece, e foram as bactérias que inventaram a fotossíntese, portanto, ou seja, é a partir desta altura aqui que começa a aparecer oxigênio na Terra. O oxigênio é produzido pelas reações da fotossíntese. Naquela altura não havia plantas, havia bactérias que faziam a fotossíntese. E mudou completamente a vida na Terra. E tornou impossível continuar a surgir nova vida. De modo que aqui, de certa maneira, o oxigênio tem um efeito antibiótico. Olha, antigamente usava-se a água oxigenada, precisamente porque o oxigênio mata, e o oxigênio matou tudo. Mas então, dizia eu, há aqui um passo muito importante a seguir, em termos de evolução da vida, que é a formação dos organismos eucariotas. Isto é uma palavra complicada, mas quer dizer que se formaram, a partir desta altura, células muito mais complicadas do que as células das bactérias. Okay? Estas células eucariotas, isto vem do grego, e quer dizer células com núcleo, ok? Portanto, cá está, tenho a ideia, ou espero que todas vocês saibam, que as nossas células, as células das plantas, são células que têm um núcleo, ou seja, que é onde está o ADN, o nosso ADN. Enquanto numa bactéria o ADN está todo espalhado dentro da célula, nas células eucariotas, que são as nossas, o ADN está todo arrumadinho dentro de um núcleo. E depois há por aqui uma série de outras coisas, que naqueles bonequinhos que passavam ainda há bocadinho atrás, chamam, a brasileiro, organelas celulares, nós em português dizemos organelos celulares. O que é interessante nesta célula eucariótica, que não posso deixar de dizer, sobretudo tendo uma turma toda feminina, é que sabemos hoje que estas células eucariotas resultam da fusão de várias bactérias umas com as outras. Okay? As nossas mitocôndrias, os cloroplastos, até talvez o próprio núcleo, resultam de fusões entre várias células. Estas mitocôndrias eram bactérias, desculpem, que ficaram incluídas dentro desta célula. Isto é chamada a hipótese endossimbiótica. E porquê que eu liguei isto às senhoras? É que quem descobriu isto, quem propôs esta hipótese, foi uma cientista americana, Lynn Margulis, e na altura ela foi muito criticada, isto foi para aí nos anos 50, uma coisa assim já. Ela foi muito criticada e depois acabou por se provar que ela tinha razão. E, portanto, há aqui, a partir desta altura, a partir de mais ou menos há 1500 milhões de anos atrás, surgem estas células complexas que resultaram, ao fim e ao cabo, da cooperação em que várias células de bactérias se juntaram para fazer um organismo maior, mas que era ainda unicelular. E a vida multicelular só aparece aqui já cá dos 1.000 milhões de anos atrás, ou seja, 700, 800 milhões de anos, é quando aparece a primeira vida multicelular. Até aí, por todo lado onde nós olhássemos, se conseguíssemos voltar atrás para olhar, tudo era unicelular. Então, o que acontece aqui é uma coisa muito interessante, é que a partir do momento em que surge a vida unicelular, muito pouco tempo depois, como vocês podem ver aqui, aparecem animais terrestres e plantas terrestres. Okay? De modo que há um período da vida, do tempo gigantesco, em que toda a vida era unicelular, e depois, a partir do momento em que aparece a vida multicelular, ela explode. Os geólogos chamam-lhe mesmo a explosão do Câmbrico, que é o período geológico, porque de um momento para o outro, geologicamente, aparece toda a diversidade da vida multicelular que nós conhecemos. Isto tem uma explicação. E a explicação é que, nesta altura, é que foi inventado o sexo. Okay? Portanto, como é que estas bactérias e como é que estas
células iniciais se reproduziam? Dividiam-se ao meio. Okay? Portanto, uma célula dava duas, ainda hoje as bactérias reproduzem-se assim, dividem-se ao meio. Portanto, não há, quando os organismos se começam a juntar, quando as células começam a juntar para fazer um organismo multicelular, elas têm que decidir, não podem simplesmente dividir-se ao meio. Okay? Enfim, os organismos multicelulares muito pequeninos conseguem fazer isso. Os maiorzinhos já não, e portanto tinham que inventar uma forma qualquer de dividir tarefas, e portanto só algumas das células é que se reproduziam. E faziam isso ao mesmo tempo que inventaram a reprodução sexual. A ideia de que eu preciso, as minhas células têm que se juntar com as células de um outro organismo para produzir um novo organismo. Isso introduziu uma variabilidade gigantesca e produziu o substrato sobre o qual a evolução depois criou toda a diversidade fantástica de vida que nós temos à nossa volta. Ok, mas deixem-me voltar ainda um bocadinho às células. Uma coisa muito importante que a gente tem que precisa de perceber, agora aqui para depois perceber mais tarde quando falarmos ao corpo humano, que eu vou chegar ao corpo humano, é que estas células fazem trocas com o meio exterior. Tiram do meio exterior moléculas orgânicas, okay? Aquelas moléculas que eu acabei de falar agora, os açúcares, as gorduras, as proteínas, as vitaminas, okay? Essas células têm que tirar essas coisas do meio exterior e têm um metabolismo, agora já depois da fotossíntese, elas têm um metabolismo que precisam também de oxigênio. Para que dessas moléculas orgânicas possa ser produzida a energia de que a célula precisa, essas moléculas têm que ser queimadas, literalmente queimadas, misturadas com oxigênio, e portanto a célula tem que tirar esse oxigênio do meio. E faz isto diretamente. Portanto, estas células estão aquáticas, estão na água, captam da água as moléculas orgânicas, captam da água oxigênio, e depois do seu metabolismo resulta dióxido de carbono. Eu penso que têm esta noção, não é? Que os seres vivos inspiram oxigênio, portanto absorvem oxigênio e libertam dióxido de carbono, e depois resultam também as excreções deste metabolismo, destas moléculas orgânicas. Nem tudo é dióxido de carbono, há uma série de outras excreções, não interessa entrar nesta questão, mas também, mais uma vez, isto é deitado diretamente para a água. Okay? Agora, com a vida multicelular, a coisa complica-se um bocadinho, ok? Porque as células começam-se a acumular umas em cima das outras. E agora começam a ficar, se vocês imaginarem, as células, quando as células começam a acumular, elas ficam isoladas, correm o risco de ficar isoladas do meio exterior, ok? É como vocês estarem, sei lá, no Coliseu, no meio da festa no Carnaval, e de repente estão numa mesa e precisam de ir ao bar buscar uma cerveja. Quer dizer, é dificílimo, ok? E, portanto, estes organismos mais simples têm às vezes tamanhos muito grandes, mas tiveram que arranjar mas tiveram que se organizar à volta de uma forma que as suas células estivessem em contacto com o exterior. Cada uma das células estivesse em contacto com o exterior. Isto que está aqui é uma esponja, ok? Uma esponja, e vocês talvez não saibam, não sei se há alguém aqui que seja mãe. Eu quando fui pai, uma primeira das coisas que eu fiz foi comprar uma esponja verdadeira, uma esponja natural para dar banho às crianças. Pronto. E essa esponja enfim, a esponja que nós utilizamos não é um organismo vivo, mas já foi, ok? E que está aqui representado uma de muitas formas possíveis de esponja. E aquilo que nós vemos aqui é uma experiência que se faz muitas vezes, que é pôr na água um corante e depois verificar como esta esponja, quando está viva, provoca uma corrente de água que atravessa a esponja e sai por aqui, ok? Está aqui representado neste diagrama. Okay? Ela tem uma série todas as células têm uma espécie de peluzinhos, e elas vão empurrando a água de fora para dentro. Para quê? Para captar as moléculas orgânicas, captar o oxigênio e depois libertar o dióxido de carbono, libertar as excreções. As esponjas são animais, mas são os animais mais básicos que existem. Okay? As águas vivas, isto toda a gente conhece, as águas vivas são a etapa seguinte de complexidade.
Ok? Portanto, as águas vivas já são também organismos, aliás, são organismos móveis. Okay? Uma esponja está fixa no seu substrato. As águas vivas são móveis, são muito mais complexas, como a gente está aqui a ver, ok? As águas vivas já têm um princípio do nível seguinte da organização, que é ter tecidos, okay? Por exemplo, as águas vivas mexem-se, okay? As esponjas não se mexem, as águas vivas mexem-se, isso significa que já têm células musculares, okay? As águas vivas tocam com os tentáculos num peixe, por exemplo, e, em primeiro lugar, injetam-lhe aquele veneno, e depois os tentáculos agarram o peixe e levam para a boca da água viva. E, portanto, isto implica células nervosas. Aquele animal sabe que tocou em qualquer coisa e, portanto, agarra e leva para a boca. Okay? Agora, o que é que nós já vimos? Portanto, já vemos aqui tecidos e até já vemos aqui alguns órgãos. E isto porque aquilo que é característico destes animais, que ainda são muito simples, é já terem o princípio do sistema digestivo. O princípio de um sistema, e neste caso é um sistema digestivo. E isto porquê? Porque, deixa-me cá voltar aqui atrás, as células precisam de moléculas orgânicas, mas quando a água viva captura um peixe, ela não está a capturar moléculas orgânicas, ela está a capturar um peixe inteiro, com hidratos de carbono, com lípidos, com proteínas, com vitaminas, com sais minerais. E o que ela tem que fazer é digerir o peixe para que depois as suas células possam capturar a matéria orgânica. Okay? E, portanto, o primeiro sistema, dos sistemas que nós temos, o sistema digestivo, portanto, o primeiro sistema a evoluir foi o sistema digestivo. Okay? Agora, as águas vivas não são animais muito simples ainda, as suas células estão em contacto direto com a água. Okay? De facto, as águas vivas, por maiores que elas sejam, só têm duas camadas de células, uma camada de células por fora, uma camada de células por dentro. De modo que tudo o que seja, por exemplo, trocas de oxigênio, são feitas diretamente com o exterior. Okay? Passo seguinte. Tem uma questão. Sim. É uma pequena curiosidade. O professor, quando fala aí de águas vivas, refere-se às caravelas também? Também, ok. Sim. É porque a água viva não faz tanto estrago como a caravela, por isso é que... Sim. E há até águas vivas, não nos Açores. Nos Açores não é muito frequente, não vejo muito. Mas aqui no continente vê-se, onde eu estou neste momento, vê-se aquilo que eles chamam as alforrecas, que são umas águas vivas que não picam, não são urticantes. Ok. Bom, então, dando um salto agora para, porque a gente tem mesmo que andar assim muito rapidamente, e isto que está aqui é, penso que toda a gente sabe, um peixe. Okay. Ora bem, o peixe é muito mais complexo do que uma água viva. Uma água viva são 95% água. Okay? Por isso é que aquilo tem um nome muito interessante, água viva, porque 95% da água viva é feito mesmo de água. Aqui um peixe claramente tem ossos, músculos, então vocês estão a ver aqui o estômago, o fígado, o intestino, vértebras, escamas, barbatanas. Este peixe é claramente um organismo muito complicado. Para chegar da água viva até aqui, foi preciso resolver muitos problemas. Vamos lá ver. Cada uma das células deste peixe precisa da mesmíssima coisa que precisavam as células iniciais. Okay? Cada uma das células de um peixe, cada uma das nossas células, porque eu já estou aqui a usar o peixe para fazer uma ligação para o corpo humano, cada uma das nossas células precisa de moléculas orgânicas, okay? E precisa de oxigênio. Okay? Agora, vocês imaginem uma célula que está no interior do calcanhar, okay? Ou no interior do cérebro, okay? Ou no coração. Essa célulazinha precisa de açúcar, precisa de lípidos, precisa de proteínas, precisa de oxigênio. Como é que ela vai fazer isso? Okay? Vocês estão na vossa mesa no Coliseu, querem uma cerveja. Como é que vocês vão fazer isto? No vosso caso, ainda se podem levantar e ir lá, atravessar a mesa, não sei o que mais. Atravessar a pista de dança, não sei das quantas. Mas estas células estão fixas no sítio. Elas precisam que alguma coisa, lhes traga aquilo que elas precisam. Okay? E, portanto,
da água viva que tinha já um sistema digestivo primitivo, nós temos essa primeira coisa. Um peixe temos um sistema digestivo, temos um estômago, um intestino, assim como nós temos um estômago e um intestino, e serve para quê? Serve para ingerir alimentos, coisas complexas, e depois parti-los em moléculas orgânicas que as células precisam. Mas as moléculas orgânicas estão aqui no intestino e as células estão espalhadas por todo o lado. É preciso alguma coisa para levar as células do intestino, desculpem, as moléculas do intestino até às células onde elas estiverem. E isso é feito pelo sistema circulatório. Okay? Portanto, estes organismos mais complexos tiveram que desenvolver um sistema de transporte para levar os produtos do sistema digestivo para as células. E já agora também tinham que levar o oxigênio. Okay? E por isso tiveram que desenvolver um sistema respiratório, que no caso dos peixes são as brânquias, um sistema respiratório que tira o oxigênio da água, o fixa em moléculas que são os glóbulos vermelhos e os despacha pelo mesmo sistema circulatório para as células. Okay? De modo que as células estão quietinhas nos seus sítios a fazer aquilo que têm que fazer, o coração a bater, as células do cérebro a pensar, as células, seja lá do que for, dos músculos a contraírem-se para o peixe andar, seguras de que o sistema circulatório lhes vai trazer as moléculas orgânicas que elas precisam, o oxigênio que elas precisam. Okay? Mas esse mesmo sangue que traz as matéria orgânica, as moléculas orgânicas e o oxigênio, é o mesmo sangue que leva o dióxido de carbono que elas acabaram de produzir e as excreções que resultam do metabolismo que elas fazem. Okay? E, portanto, é depois preciso um sistema excretor, okay, rins, para filtrar o sangue e eliminar estas excreções para o exterior. E, portanto, vocês estão a ver. E depois, claro, um sistema nervoso para controlar isto tudo. Okay? Quer os movimentos, portanto, e a reação do peixe, porque, claro, capturar uma presa não é fácil e, portanto, é preciso olhos, é preciso órgãos dos sentidos, é preciso um sistema nervoso, etc. Portanto, claramente da água viva até um peixe, deu-se um salto muito grande em termos de organização, mas que é um salto, que é o salto essencial. Quando nós passamos do peixe para nós próprios, não há grande diferença em termos dos sistemas. Okay? Nós não temos nenhum sistema que os peixes não tenham. Okay? E nós evoluímos dos peixes e, portanto, temos os mesmos sistemas e não temos mais nenhum sistema que eles não tenham. Aliás, até perdemos alguns, mas não vale a pena falar disso. Ok? E, portanto, os nossos sistemas servem essa mesma função. Estamos todos ao serviço da nossa célulazinha, das nossas célulazinhas que precisam de receber aquelas coisas todas. Ok. Isso é em termos do corpo, okay? E dos sistemas do corpo humano. Agora, deixa-me voltar um bocadinho atrás para fazer a ligação disto com a saúde. Ok? Eu vou voltar um bocadinho atrás, aqui às esponjas. Ok? Ou melhor, até aqui. Estas células têm muitas preocupações, coitadinhas. Okay? Mas uma preocupação que elas não têm, em comparação, por exemplo, com uma esponja, é organizarem-se com outras células. Okay? Vocês reparem, esta esponja não é um monte de células. Estas células estão todas muito bem organizadas. Elas formam uma parede, elas formam poros, as células que têm os tais ciliozinhos para empurrar a água dispõem-se dentro dos poros, há outras células que se dispõem no interior da esponja para lhe dar estrutura e, portanto, uma coisa que foi necessário desenvolver com a multicelularidade foi o controlo do número e da posição das células. Isto é muito importante para a saúde, ok? E claro, quanto mais complexo é um sistema, mais importante é cada uma das células saber para onde é que vai e o que é que deve fazer, ok?
Então, quando chegamos a um organismo complexo como um peixe ou como nós próprios, isso é elevado a um grau enorme de complexidade. Okay? Os vertebrados, nos quais nós nos incluímos, temos milhares de células diferentes. Okay? Temos centenas de tecidos diferentes. Temos o tecido muscular, o tecido ósseo, o tecido sanguíneo, o tecido conjuntivo, blá, 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 o tecido nervoso. Okay? E cada uma das nossas células sabe o que é que tem que fazer e para onde é que tem que ir quando o organismo se começa a formar. E até depois. Okay? Vocês sabem que as nossas células estão constantemente a morrer e a serem substituídas. Okay? Quando nós fazemos uma ferida, por exemplo, quando nós nos cortamos, de repente há logo uma série de células que começam a trabalhar para produzir, para fechar aquela ferida e para reconstruir o que foi cortado, etc. Portanto, as células não só sabem onde é que elas devem estar, como sabem o que é que têm que fazer em determinadas situações. E, portanto, isto é um primeiro ponto que tem a ver com a saúde, e vocês já vão ver o que é que isto tem a ver com a saúde. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que as células têm que saber, ou melhor, o organismo, não é as células. As células têm que saber se dividem, se não se dividem, se morrem, e para onde é que vão, se estão bem onde estão ou se têm que mudar de sítio. Agora, o organismo tem que saber o que é dele e o que é de fora. Okay? Isto é uma coisa essencial. Okay? Não existe ao nível das células, mas é fundamental ao nível dos seres vivos também, porque, ao nível dos organismos mais complexos, multicelulares, também por causa das questões da saúde. Okay? O meu organismo precisa de saber que isto é um corpo estranho. Quando nós nos picamos, por exemplo, quando nós enfiamos aquelas coisas enervantes, quando se enfia um pedaço de madeira debaixo da pele, ou um espinho de ouriço, se alguém já andou no calhau e pisou num ouriço, aquilo é horrível, fica uma série de pontinhas dos ouriços dentro da pele. O nosso organismo tem que saber que aquilo é um corpo estranho e que tem que o eliminar. Okay? Então nós temos uma coisa que é um sistema de linfócitos, de glóbulos brancos, que é este que está representado aqui em baixo, um sistema de linfócitos que o que fazem é identificar matéria estranha, corpos estranhos, células estranhas e atacá-las. Okay? E atacam-nas literalmente engolindo-as. Okay? Aquilo que está aqui neste boneco é um pouco os principais órgãos de um outro sistema que ainda não tinha falado, que é o sistema linfóide. Okay? O sistema da linfa é o nosso principal órgão do sistema imunitário, okay? Do sistema que nos permite manter a nossa saúde. Okay? E esse sistema imunitário tem esta primeira linha de defesa, vamos dizer assim, okay? Dos linfócitos, dos glóbulos brancos, também chamados glóbulos brancos, okay? E que têm este papel de detectarem. Estes glóbulos brancos tocam em coisas e sabem que aquilo não é nosso e, portanto, atacam-no, engolem-no e digerem-no, destroem-no. Okay? Este sistema de defesa com base em células que têm esta função de polícias já é uma coisa que existe há muito tempo em termos evolutivos. Os peixes têm, portanto, os vertebrados inferiores têm, e até os invertebrados têm este sistema. Okay? Portanto, e isto vem provavelmente de uma altura, se calhar, algures entre uma água viva que não tem esse sistema e os organismos mais complexos que já o desenvolveram. Agora, onde nós, humanos, inovamos, e não fomos nós que inovamos, foram todos os vertebrados terrestres. Uma coisa que é específica dos vertebrados terrestres, tanto quanto eu saiba, só acontece nos vertebrados terrestres, e portanto acontece nos humanos que são vertebrados terrestres, é o sistema dos anticorpos. Okay? É um outro componente do sistema imunitário. O nosso sistema imunitário tem dois componentes. Este que eu acabei de falar agora dos linfócitos e um outro
que é, como eu disse, dos vertebrados terrestres, portanto aparece nos lagartos, aparece nas cobras, aparece nos ratos, nos coelhos, nos pássaros, okay? E aparece em nós próprios, nos cães, nos gatos e em nós próprios. É um sistema em que já não é baseado em células, é baseado em moléculas. Okay? É um sistema que quando o nosso organismo detecta uma molécula estranha, uma substância estranha, o nosso organismo desenvolve moléculas que são específicas para detectar essa substância estranha. Vamos dizer, por exemplo, um vírus, e vamos falar agora na Covid. Okay? Covid é um vírus, okay? Assim como a gripe é provocada também por um vírus. Quando o nosso organismo detecta o vírus, o nosso organismo começa imediatamente a produzir estas moléculazinhas. E estas moléculazinhas o que é que fazem? Elas são muito específicas, cada moléculazinha destas é específica de uma entidade. Por exemplo, no caso do vírus da gripe ou do vírus desta Covid, o que estes anticorpos fazem, chamam-se anticorpos, é ligarem-se ao vírus, okay, e funcionam como uma espécie de alerta, okay, de sinal de alerta. E para quem? Para os nossos amigos linfócitos que estão aqui em baixo. Okay. Mas como é que isto funciona? Quando nós temos anticorpos para um determinado vírus, por exemplo, isso significa que quando nós somos afetados pelo vírus, somos infectados pelo vírus, imediatamente estes anticorpos se agarram àquele vírus. E aqueles anticorpos funcionam dizendo aos linfócitos: atenção, está aqui um inimigo, vem cá dar cabo dele. E lá vão os linfócitos, toque, 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 e agarram o vírus e comem. Okay? Pronto. Então nós temos três linhas temos aqui três componentes que são importantes. O sistema imunitário que eu falei, que tem estes dois componentes, os linfócitos e os anticorpos, e aquela primeira noção de que eu falei, da noção de que cada célula tem mecanismos de se autocontrolar. Okay? E o último slide mesmo, já estou a olhar ali para o meu relógiozinho, o último slide mesmo, eu tentei fazer aqui, isto saiu da minha cabeça, eu não vi isto em lado nenhum, mas eu penso que não estará errado e deve estar seguramente escrito em algum sítio. É que nós podemos classificar as doenças, proponho aqui que a gente organiza as doenças desde dois pontos de vista. As doenças que vêm de fora para dentro e as doenças que vêm de dentro. Ok? Já falei de vírus e agora toda a gente fala de vírus, mas também se pode falar de bactérias, ok? Isso é digamos, a coisa mais óbvia. Quando nós pensamos em doenças, pensamos em bactérias, em vírus que causam doenças. Okay? A nossa defesa contra essas doenças por infecção é o nosso sistema imunitário, daquela maneira que eu já vi e que eu já disse. E, portanto, exemplo, o que é agora no caso do Covid? O Covid é um vírus, não é atacado por antibióticos. Okay? As bactérias são mortas por antibióticos e, portanto, nós usamos antibióticos para resolver mais depressa problemas de infecção por bactérias, para auxiliar o nosso sistema imunitário, se a gente quiser. Mas os vírus não são afetados por antibióticos. Eles são afetados pelo nosso sistema imunitário. A única defesa contra os vírus é o nosso sistema imunitário. E para isso o que nós precisamos é de anticorpos. E então a criação de uma vacina é simplesmente ensinar o organismo a produzir as moléculas que depois, assim que veem o vírus, vão se agarrar a ele e vão dizer: "Oh, linfócito, vem aqui porque está aqui um inimigo." Okay? Agora, dentro destas doenças que eu classifiquei aqui como vindas do exterior, eu acrescentei duas. Não têm a ver com bactérias e com vírus e que, portanto, para as quais o nosso sistema imunitário não faz nada. Uma delas é as doenças que são devidas ao nosso estilo de vida. Okay? O stress, por exemplo, é uma situação psicológica, mas que afeta, como vocês sabem, a nossa saúde. E é uma coisa que só tem a ver com o nosso estilo de vida. Os problemas grandes de obesidade têm a ver também com a maneira como as pessoas vivem, com as coisas que as pessoas comem. Isto causa doenças, causa arteriosclerose e uma série de outras coisas,
de doenças, mas que são causadas pelo estilo de vida. E finalmente, e infelizmente, a poluição é também um fator de doenças também, e que vem do exterior, vem do ambiente. Esqueci-me de pôr aqui, quer dizer, sei lá, os colegas vão falar do sistema respiratório, vão falar do tabaco, não é? E, portanto, o tabaco é uma questão de poluição resultante do estilo de decisão de vida. Okay? Mas isto são tudo doenças fora, dentro. Okay? Infelizmente, nós também temos doenças que são geradas cá dentro. Okay? Quando eu falei da importância das células, das células saberem a sua posição e saberem quando é que se devem dividir e quando é que não se devem dividir, não é? Mas infelizmente falha, de vez em quando falha. E quando falha, nós temos os cancros. Okay? O cancro é resultado de inicialmente uma célula, depois um conjunto de células que desrespeita essas regras de onde é que elas devem estar e de quando é que elas se devem dividir. Okay? Essas células fogem ao controle do organismo e começam a reproduzir-se, começam a dividir-se de forma autónoma e descontrolada. Okay? Em alguns casos isso é mais grave, noutros casos é menos grave, mas é sempre uma situação que vem do interior neste sentido, é uma falha de um sistema nosso. E depois há o próprio sistema imunitário que se pode descontrolar. Okay? Há muitos exemplos de doenças, chamam-se doenças autoimunes, em que o sistema imunitário se vira contra a própria pessoa. Okay? O exemplo que está aí é da psoríase, que é uma doença em que as pessoas ficam com a pele vermelha, com comichão e pele que escama, não sei quanto, é uma doença muito desagradável, que muitas pessoas ficam com a ideia de que aquilo é contagioso, mas não é, aquilo é absolutamente, é o próprio organismo a virar-se contra si próprio. E deixem-me só fechar aqui com uma notinha a propósito do sistema imunitário, da importância do sistema imunitário. Nós sabemos hoje que muitas doenças são causadas por deficiências do sistema imunitário, pelo facto de nós hoje vivermos em ambientes demasiado limpos, demasiado estéreis. Okay? E esse é um alerta sobretudo para vocês que vão tratar com crianças muito pequeninas, porque está demonstrado cientificamente a importância, vamos dizer assim, da sujidade, ok? Nomeadamente, por exemplo, o facto de que pessoas, não, vamos dizer sujidade em termos gerais, eu penso que percebem o que é que eu quero dizer aqui, mas deixem-me concretizar. As crianças que vivem no campo, em contacto com animais, em contacto com dejetos de animais, com pelos de animais, parasitas de animais, essas crianças têm um sistema imunitário muito mais robusto do que crianças criadas na cidade, que nunca saíram de casa e para o jardim de infância e para a escola, que nem sequer um animal doméstico têm. Okay? Portanto, isto é uma coisa que vocês, que se tiverem a oportunidade, devem explorar e, portanto, é um toque um toque final que eu aqui gostaria de dar, é que vocês, na vossa prática como professoras, sobretudo se estiverem no jardim de infância, nos primeiros anos, que encontrem forma a uma quinta pedagógica, um sítio onde as pessoas tenham, onde as crianças possam tocar em cabras, em galinhas, em ovelhas, em que possam pisar bosta de animal no chão, cair no meio daquela lama, uma coisa assim do género, porque isso é, ao contrário do que nos pode parecer inicialmente, isso é uma forma de reforçar o sistema imunitário. Muito bem. Questões?